Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais cativantes e trágicas da era moderna. A história do Titanic. O RMS Titanic foi um dos 3 navios da classe Olympic construídos pela White Star Line, uma empresa britânica de transporte marítimo. Foi construído no início do século XX e era considerado um dos maiores e mais luxuosos navios já construídos na época. Sua construção começou em março de 1909 e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York. O navio fez paradas em Cherbourg, França, e Queenstown, Irlanda. O Titanic tinha aproximadamente 269 metros de comprimento e 28 metros de largura. Era equipado com algumas das tecnologias mais avançadas da época, incluindo um sistema de comunicação sem fio. Tinha um comprimento total de aproximadamente 269 metros, uma largura máxima de cerca de 28 metros e uma altura, da quilha até a chaminé, de aproximadamente 53 metros e cerca de 52.310 toneladas. O Titanic era movido por uma combinação de 29 caldeiras a vapor alimentadas por carvão. Essas caldeiras alimentavam 2 conjuntos de motores de expansão tripla e uma turbina Parsons, que girava uma das hélices. Uma outra característica é que ele tinha 3 hélices, sendo 2 hélices laterais de passo fixo e uma hélice central de passo variável. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg cerca de 600 quilômetros ao sul de Newfoundland, Canadá. A tripulação não conseguiu evitar o impacto, pois o Titanic estava navegando a uma velocidade consideravelmente alta para a época, cerca de 22 nós, aproximadamente 41 quilômetros por hora, mesmo sabendo da presença de icebergs na região. A alta velocidade dificultou a capacidade de manobrar ou evitar colisões em tempo hábil. Apesar de receber vários avisos sobre a presença de icebergs na rota, a tripulação do Titanic não agiu adequadamente para evitar a rotação ou reduzir a velocidade do navio. Isso foi um fator crítico que levou ao impacto com o iceberg. E ainda, um dos fatores menos conhecidos é que os navegadores do Titanic não tinham acesso aos binóculos apropriados para procurar icebergs. Isso foi devido a uma mudança de pessoal pouco antes da viagem, e o binóculo-chave para observar icebergs estava trancado em um armário que o novo membro da tripulação não tinha acesso. E após o impacto, o casco do navio foi perfurado em várias seções. O design do Titanic, embora considerado inovador e avançado para a época, tinha limitações em termos de compartimentação e resistência estrutural. Os compartimentos estanques não se estendiam por toda a altura do navio, permitindo que a água se espalhasse de um compartimento para outro após a colisão com o iceberg. Esses fatores adicionais, combinados com a falta de botes salva-vidas suficientes, contribuíram para a tragédia do Titanic, demonstrando uma série de falhas operacionais e de projeto que culminaram no desastre. À medida que a situação se deteriorava e ficava claro que o Titanic estava afundando rapidamente, houve momentos de desespero e pânico entre os passageiros. Devido à falta de botes salva-vidas suficientes e a uma série de outros fatores, incluindo falhas na comunicação e treinamento inadequado, o navio afundou rapidamente. Vários relatos descrevem como os passageiros se despediam de entes queridos e trocavam últimas palavras enquanto o navio afundava. Esses momentos emocionais refletiram a gravidade da situação e o impacto devastador da tragédia. Muitos membros da tripulação do Titanic demonstraram heroísmo durante o naufrágio, ajudando a lançar botes salva-vidas, orientando passageiros e permanecendo no navio para garantir a segurança dos outros, mesmo sabendo que não sobreviveriam. Os músicos a bordo do Titanic continuaram a tocar música para acalmar os passageiros enquanto o navio afundava. Relatos afirmam que eles tocaram até o final, e sua música foi reconhecida como um ato de coragem e compaixão em meio ao caos.
A temperatura das águas do Atlântico Norte naquela noite era extremamente baixa, próxima do ponto de congelamento. Isso significava que os passageiros que caíam na água enfrentavam hipotermia em questão de minutos, o que tornava a sobrevivência ainda mais difícil para aqueles que não conseguiram alcançar os botes salva-vidas. Houve tentativas desesperadas de comunicação por meio do sistema de telegrafia sem fio, com o Titanic enviando sinais de socorro para navios próximos. O desespero e a angústia eram evidentes nas mensagens transmitidas. Enquanto esperavam por uma resposta que poderia não chegar a tempo, o RMS Titanic afundou por volta das 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912. O impacto com o iceberg ocorreu às 23h40 do dia anterior, em 14 de abril. Portanto, o naufrágio levou aproximadamente 2 horas e 40 minutos desde o momento da colisão até que o navio afundasse completamente nas águas geladas do Oceano Atlântico Norte. Os sobreviventes foram resgatados pelo RMS Carpathia, que respondeu ao pedido de socorro do Titanic. A tragédia do Titanic teve repercussões significativas, levando a mudanças nas regulamentações marítimas, especialmente em relação à quantidade de botes salva-vidas exigidos em navios. Em 1934, a White Star Line foi adquirida pela sua principal concorrente, a Cunard Line. Essa aquisição resultou na formação da Cunard White Star Line, que posteriormente se tornou simplesmente a Cunard Line. A Cunard continuou a operar como uma das principais empresas de transporte marítimo, e seu nome permanece associado a navios de passageiros icônicos como o Queen Mary e o Queen Elizabeth. Esses relatos ilustram a magnitude do desastre do Titanic e a maneira como os passageiros e tripulantes enfrentaram a terrível realidade de um naufrágio em alto mar. A história do Titanic continua a ressoar como um exemplo trágico, mas também como um testemunho da coragem e da humanidade em face de circunstâncias extremas. O desastre abalou a reputação da White Star Line, que era conhecida por sua ênfase na segurança e no conforto dos passageiros. Apesar de sobreviver à Primeira Guerra Mundial e continuar operando, a White Star Line enfrentou desafios financeiros. E assim, concluímos nossa jornada pela história do Titanic. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Além disso, se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.